Ok, ok. Então, com alegria, estamos agora, são 21 horas e 3 minutos, indo para 4, né? Nós já vamos dando início à nossa live oficialmente, porque nosso assunto é bastante complexo, pode eventualmente surgir algum comentário, alguma pergunta que a gente queira responder na hora, né? Então, vamos nos apresentando já rapidamente. Esta live é a live da equipe Mente Viva, que é um grupo de profissionais psicólogos, médicos, psiquiatras, também tem nutricionista, tem outros profissionais envolvidos, né? E vários profissionais da psicologia com abordagens diferentes que trabalham nesse grupo chamado Equipe Mente Viva. Eu sou o psicólogo Giosemar, também atuante nessa equipe Mente Viva, né? Como um dos gestores da equipe. Sou psicólogo, atendo pela abordagem humanista, trabalho com teleconsulta. E tenho várias formações, não vou dizer a minha formação, porque tem várias pós-graduações, né? Quem ficar curioso em perguntar pode, se tiver vontade de perguntar, não tem problema nenhum. A minha cidade sede é Santo Antônio da Patrulha, né? E a nossa equipe tem um trabalho com bastante contatos online, certo? Vou passar para a apresentação do nosso colega, então. Tá sem som, Danielson. Sem som. Não estamos te ouvindo. Ok, eu tinha desligado o microfone para não dar interferência. Eu sou o Danielson Varpechoski, aqui do Rio Grande do Sul também. Estou sediado em Guarani das Missões, mas também atendo presencialmente em Panambi, Guarani, aqui na região noroeste do Rio Grande do Sul, e online para brasileiros de todos os lugares. E trabalho na linha psicanalítica e faço parte da equipe Mente Viva. E hoje vou estar aqui junto com implicações econômicas, implicações sociopolíticas, culturais. Então, vamos estar conversando sobre isso. Participe, comente, mande sua pergunta, o seu comentário. Queremos saber a sua opinião, nós vamos estar interagindo. Muito bem. Então, eventualmente pode ser que chegue outros colegas nossos aqui da equipe Mente Viva, que entrarão ao vivo conosco também, né? E, como disse nosso colega, a parte de mensagem está aberta, quem quiser colocar perguntas ou dúvidas do nosso assunto, então. Então, o nosso assunto inicial, que é o principal motivo dessa live, é a medicamentalização. Vamos dar início, Daniel, pode ser? Ok, então. Então, vamos dar início, vamos pensar o seguinte, pessoal. Medicamentalização. O que nós queremos dizer ou falar quando nós usamos este termo, né? Vamos dar início com essa conscientização meio um pouco filosófica, de certa forma, né? Nós vivemos, atualmente, uma cultura, né, que nós podemos chamar de cultura do mal-estar subjetivo, aonde uma certa contrapartida de um processo que se vem alongando na sociedade, que é a cultura do bem-estar, né? A cultura da medicina do bem-estar, onde se busca uma solução medicamentosa para tudo. Esta última ideia atende uma demanda, de certa forma, inclusive de saúde mental, onde mais ou menos a gente pode pensar assim, há cerca de 20 anos para cá, se difunde na sociedade uma ideia de bem-estar constante, que tem que ser buscado sempre alguma solução mágica para qualquer problema que a gente esteja enfrentando, né? Observa-se nesse sentido, né, uma proliferação de apelos para que a gente cuide de nossa saúde, consumindo cada vez mais produtos, né, que a sociedade nos oferece. É uma ideia de um consumismo de produtos que levam, entre aspas, à saúde, que visam a aliviar todo tipo de mal e todo tipo de sofrimento. Certo? Então, esse termo, medicamentalização, ele passa a ser empregado para descrever o uso prolongado e constante de produtos medicamentalizados, né? De produtos que as pessoas usam como drogas para evitar efeitos indesejados de outros problemas. Né? Então, é uma busca constante de aliviar problemas físicos que a gente pode estar sentindo. Então, a medicamentalização é um termo que é usado para esse uso excessivo e inadequado de medicamentos, especialmente psicofármacos, que a gente chama, que é aquela medicação que é comprada na farmácia, por tratar situações que, às vezes, são consideradas doenças ou até condições médicas não tão graves, né? Aonde se indica que o medicamento é a melhor opção. É um fenômeno que é relacionado a uma medicamentalização constante, né? Que é a transformação dos problemas que não são problemas médicos em problemas médicos.
Muitas vezes a pessoa busca a medicina, busca o medicamento por coisas e situações que não seriam necessárias, né? E aí se foca especificamente no uso de medicação para curar todo e qualquer tipo de mal social, né? Então, a medicamentalização é utilizada dentro dessa ótica de pensamento. É isso, Danielson? Exato, dá para pensar assim, não é o uso do medicamento em si. Não é o uso do medicamento em si, mas sim o uso como uma expressão da cultura, do costume, de querer resolver tudo com um remédio, com uma pílula, com um xarope, né? Como se fosse possível extinguir qualquer tipo de sofrimento no simples ato de achar o medicamento adequado, o medicamento que resolve isso. Quando a gente sabe que saúde é muito mais do que isso, né? Tem uma propaganda, um slogan que ainda hoje uma marca de medicamento usa, né? Que medicamento, o teu sofrimento passa instantaneamente. E esse slogan exatamente essa é a característica da ideia da medicamentalização. É tu achar que o teu sofrimento, o fim do teu sofrimento está numa substância, num remédio, né? E não ver todo o processo que existe por trás, além do remédio. É tu ter na medicação o ápice, o objetivo, o instrumento final e absoluto para o fim do teu sofrimento. E a gente vai ver que o sofrimento humano e a saúde é muito mais do que não sofrer, né? Mas a gente vai ver que o sofrimento humano e a saúde é muito mais complexo do que uma pílula, do que uma gota possa oferecer. Ok, então como vocês já estão observando, né, a nossa live da nossa equipe, ela é sempre um diálogo, né? A gente vai colocando as situações, vamos dialogando juntos e trocando informações, trazendo para vocês este conhecimento. Então, ainda falando do termo medicamentalização, tá? Como eu e o Daniel estamos passando para vocês, ele tem a ver com essa ideia do foco excessivo no uso excessivo de medicamentos, tá? Com a ênfase, muitas vezes, em desvalorizar outros caminhos possíveis, né? Ou outras abordagens terapêuticas que trazem saúde, muito mais das vezes com a medicação, tá? Como, por exemplo, e sobretudo, a psicoterapia, tá? Que é uma base principal em atenção primária à saúde. Quando a gente fala de atenção primária à saúde, a gente pode colocar aqui dentro desse bojo a psicoterapia. Então é importante ressaltar que a medicamentalização não é a mesma coisa que a medicalização, tá? São coisas diferentes, parecidas, mas diferentes. A medicalização se refere ao processo de transformar problemas não médicos em problemas médicos. Quando a gente fala que é necessário aquele medicamento para tal problema, que é o que o psiquiatra fala muitas vezes para o paciente, ou o médico clínico geral, né? Tal medicamento serve para resolver teu problema, que é especificamente este. Então, isso a gente está falando de a gente está falando de medicalização, tá? Já o termo medicamentalização se concentra no uso de medicamentos de forma inadequada, de forma incorreta, de forma excessiva. Então, a reflexão sobre medicamentalização é fundamental para promover um uso, inclusive, mais racional e responsável de medicamentos, né? De modo que não se fique buscando soluções mágicas, como, por exemplo, que a gente vai falar agora em seguidinha, né, da automedicação, né? Mas que a gente possa buscar a abordagem adequada e mais adequada de uma forma mais saudável e abrangente para buscar a saúde plena e o bem-estar que a gente está necessitando, né? Certo, Danielson? Certo. Até eu quero acrescentar uma coisa bem importante para quem está assistindo, no que diz respeito a doenças mentais. Se tiver algum psiquiatra, que pode ser o psiquiatra e neurologista, ou neurologista que pode até esteja à vontade para se pronunciar, mas na absoluta maioria, talvez não seja 100%, mas na absoluta maioria das doenças psiquiátricas, depressão, transtorno obsessivo-compulsivo, ansiedade, transtornos diversos, né, transtornos de humor, transtornos esquizoafetivos, transtornos de personalidade, os mais diversos transtornos do espectro autista, e assim vai. A lista de neuroses, psicoses e transtornos diversos, na maioria absoluta desses casos, não existe nenhum
medicamento que cure. A medicação que existe é uma medicação sintomática, não é uma medicação curativa. O que quer dizer medicação sintomática? Quer dizer que lida com sintomas, mas não trata, não cura as causas. Porque geralmente as causas têm a ver com associações, com funcionamento do cérebro, e não com falta de alguma substância ou outra. Existem pouquíssimas exceções que podem dizer, não, é por falta de tal fármaco, então se tu coloca tal fármaco, o problema se resolve. Mas, na grande maioria, na maioria absoluta das vezes, a medicação psicotrópica, a medicação para doenças psiquiátricas, para depressão, para ansiedade, etc., ela só trata a causa. Ah, isso quer dizer então que não adianta? Adianta, ajuda e muito. Da mesma maneira que uma pessoa que está com a perna quebrada, a muleta não conserta a perna, mas evita que a perna continue se machucando, porque tira o peso da perna e se apoia na muleta. Da mesma maneira, a medicação também. Não é que ela vai curar, mas ela vai impedir que o problema continue se desenvolvendo, que se machuque mais. E nesse tempo, dá tempo de fazer, através da psicoterapia e outras coisas, depois eu vou falar sobre o tripé, presta atenção no tripé, depois eu vou falar sobre isso, mas para o restante do tratamento ser mais fluido, ser mais fácil de aderir, ser mais, inclusive, mais rápido, com a ajuda da medicação. Mas a medicação em si, o que eu vou fazer? Eu estou com depressão, então tomo um remédio e está resolvido? Não. Eu tenho ansiedade, então tomo um remédio e está resolvido? Não, também não. O remédio é uma muleta importante, muitas vezes super necessário, né? Tão necessário quanto as outras coisas, mas sozinho não resolve nada. Então é importante a gente repensar nisso. Não que se deva parar de tomar medicação, mas tem que ser a medicação de acordo com o orientado e para aquele fim específico, sabendo que a medicação tem limite. Ela não cura, ela só ajuda. O que vai curar, o que vai restabelecer é todo o conjunto do tratamento, do qual a medicação é apenas uma pequena parte. Exatamente. Então, dando sequência a essa questão aí de compreendermos a forma correta de se usar a medicação, né? Então, quando a gente fala de medicamentalização, a gente está falando de riscos à saúde, né? E algumas consequências dessa medicamentalização podem ser, por exemplo, a dependência, que é uma delas. Por usar de forma inadequada e de forma excessiva, a gente pode causar uma dependência em nós mesmos, né? Gerar uma dependência física e até psicológica daquela medicação. De a gente achar que se parar a medicação, a vida perde o sentido, a vida perde o valor. Então, eu sou obrigado a tomar quetiapina todo dia, toda noite. Se eu não tomar quetiapina, a minha vida se acaba. E assim vai, qualquer outra medicação. Né? Então, é só exemplo de uma aqui, né? Que é antidepressiva, né, Danielson? Então, dependência. A gente está falando também, por exemplo, de estigmas. Né? A gente pode falar de efeitos de estigmas, de discriminação, né? Quando a medicamentalização gera problemas sociais e emocionais, né? Quando leva a pessoa a ser estigmatizada por usar certa medicação. Gerar até mesmo exclusão de pessoas de certos meios sociais, né? Porque fulano usa tal coisa, não pode fazer parte desse grupo social, né? ou dessa convivência. Né? Então, pode até, inclusive, esse uso prolongado e excessivo, gerar uma discriminação e estigma social, né? Certo? E aí o principal problema, a gente vai chegar aqui a falar, que é os efeitos colaterais de uso de medicação de forma errada e excessiva, né? Então, acho que é o próximo ponto agora, Danielson. Efeitos colaterais, pode ser? Pode ser. Lembrando, assim, que toda medicação, qualquer uma, mas e o chazinho da vovó? É medicação e também tem efeito colateral. Todas as medicações que têm efeito colateral. Quando qualquer suposto fármaco, suposto remédio diz não tem efeito colateral, só é possível não ter efeito colateral se não tem efeito nenhum. Né? Porque um resultado, então, necessariamente tem efeito colateral. Por isso que é bem importante, quando for usar uma medicação, ser sobre orientação do médico, porque o médico vai medir o custo, né? Ou seja, quanto de efeito colateral tem e quais são os benefícios que pode proporcionar. Porque sempre, 100% dos remédios que tu tiver em casa, que tiver na farmácia, que fizer algum efeito, tem efeito colateral, que são vários, mas alguns são bem mais graves do que outros. Alguns são mais simples, tipo aumento da acidez no estômago, podendo gerar desconforto estomacal, desconforto intestinal, mas tem outros bem mais sérios, comprometimento do fígado, comprometimento do sistema nervoso central. Então a gente precisa tomar cuidado, sempre sabendo que está sendo tomado,
não tomar por conta, porque daí o risco é muito maior, né? Acho que mais ou menos por aí, né, Jusemar? Então, queria trazer uma constatação aí recente de uma pesquisa até feita pelo Ministério da Saúde, aí se não me engano, do Paraná, né? Onde diz o seguinte para nós, tá? Falando da medicação e os efeitos colaterais, né? Medicamento, gente, está sendo hoje o principal agente tóxico por causa de intoxicação em seres humanos no Brasil, ocupando o primeiro lugar nas estatísticas dos órgãos de pesquisa dessa área de intoxicação desde 1994. Medicamento tem sido a causa principal de intoxicação, né? Entre eles, nós temos os medicamentos chamados benzodiazepínicos, ou os antigripais e também os antidepressivos, como também os anti-inflamatórios. São os 4 principais medicamentos que estão causando, ultimamente, o maior número de intoxicação em nosso país, né? Desses que eu falei aqui, 44%, mais ou menos, pela pesquisa, né, são usados e são de pessoas que são vítimas em busca de tirar a própria vida, de suicídio. Então, se fica usando de forma errada e se intoxicando com o objetivo de tirar a própria vida, muitas vezes, né? E outras vezes, 33% dos demais casos, é usado por criança de forma errada ou porque pega a medicação do pai e da mãe e acaba utilizando-se de forma incorreta e inapropriada, né? Então, 33% dos usos de intoxicação muitas vezes acontece entre adultos e também 19% acontece mais ou menos entre crianças. Intoxicação por medicação utilizada dos pais, né? Do pai e da mãe, geralmente da família, né? Certo? Então, eu quero trazer para vocês agora alguns, 3 exemplos, por exemplo. 3 mais comuns que de intoxicação por medicação. Tá? Posso seguir, Daniel? Você quer um feedback aqui. Para mim, está aparecendo a tua tela, o teu áudio está perfeito, mas para mim a tua tela está aparecendo congelada. É só para mim ou o pessoal tá conseguindo assistir e só para mim que está congelado? Para mim aparece a tela congelada. Eu vou tirar um print aqui. Vou mostrar depois. Aparentemente, acho que só para você, colega. A minha está normal. Eu vejo você também, vejo teu áudio normal, tá? E estou te vendo normal. Para vocês que estão assistindo, né? Eu vi que tem bastante gente, né, já passou aqui também gente de Santa Catarina, pessoas aqui do Rio Grande do Sul, né, de diversas pessoas. Aqui, ó. Aqui, obrigado. A Emma mandou um retorno. Aqui não está congelado. Ótimo, obrigado. É bom saber. Então tá, que bom, é só aqui. Então vamos dar sequência, né? Trazer para vocês 3 ou 4 exemplos aí de intoxicação, efeitos colaterais de intoxicação, né? Por medicação. Por exemplo, os medicamentos usados para a saúde mental, na área da psicologia também, né? Chamados de ansiolíticos e tranquilizantes, né? Que é os famosos, né? Benzodiazepínicos, que é o termo técnico da medicação que a gente utiliza, né? É aqueles grupos de medicamentos que apresentam propriedades farmacológicas, por exemplo, sedativas, anticonvulsivantes, ansiolíticas, né? Hipnóticas também, né? Esses medicamentos geralmente causam uma intoxicação aguda no nosso corpo quando usada de forma incorreta, que a gente está falando aqui, né? Ou excessiva, causando, por exemplo, a absorção de dose excessiva desse medicamento pode levar a uma sonolência, a uma sedação permanente, a uma fala arrastada, a disastria ou ataxia, que são termos para falar de confusão mental, né? Certo? E também levar a uma constância frequente em desconexão com a realidade, certo? Alguns efeitos colaterais da intoxicação pelo uso de benzodiazepínicos. Tá? Outra situação, a intoxicação por medicamentos da linha chamada fenodiazepínicos. Tá? São medicamentos também que trazem efeitos colaterais, por exemplo, risco cardiovascular muito alto, né? Aumento da depressão do sistema nervoso central, pode causar também, em altas doses constantes, né, uma sedação muito forte, uma hipotensão, uma taquicardia, retenção urinária, ausência de sudorese, sintomas de convulsão extrapiramidal, né, falência respiratória
e, inclusive, arritmias, né? Esses são alguns sintomas colaterais de intoxicação por fenodiazepínicos, tá? Um terceiro, muito comum também, que são os medicamentos antidepressivos, chamados tricíclicos, né, Danielson? Então, eles têm poder, são muito comuns porque eles têm forte poder sedativo, usados para depressão também, né? Ou para ansiedade. O uso amplo, no caso para a depressão melancólica, ele pode aumentar ainda mais o problema da depressão atípica. E ele pode levar, por exemplo, a efeitos adversos como tontura, falha na função cognitiva, fraqueza constante, fadiga, precipitação de humor elevado ou de mania, tremores constantes no corpo, ganho de peso, sudorese, cefaleia, aquela dor de cabeça constante que não para nunca, boca seca, constipação e até mesmo problemas de visão como glaucoma. Isso, medicamentos antidepressivos, né? E ainda numa intoxicação maior, antes de passar para o Danielson, né? Ele pode levar até a letargia, coma e convulsões, né? E esse coma, ele pode aumentar para uma falha respiratória permanente, né? Então, soma-se isso com a hipotermia, a hipotensão, né? Pode levar até mesmo à morte, né? Ao óbito, né? Então, eu comentei alguns dos medicamentos mais famosos aí, como antidepressivos, fenodiazepínicos e ansiolíticos, né? Muito utilizados na medicação aí da saúde mental, né? E alguns dos efeitos colaterais levados ao limite extremo de uma intoxicação. Danielson? Ok. Assim, só fazendo um resumo, toda medicação sempre tem efeito colateral. E eu já vou estar respondendo também algumas questões que foram colocadas aqui no chat, né? Continuem colocando, a gente quer responder. Mas, assim, lembrando, já começando a responder a pergunta da Psi Francisca, né? Quanto se deve tomar lítio, ela pergunta, né? E na verdade, quando se deve tomar qualquer medicação. Só se toma medicação sob orientação médica. O médico que vai fazer o psiquiatra precisa ir ao psiquiatra. As pessoas às vezes têm o preconceito, não, eu não vou ao psiquiatra, porque psiquiatra é coisa para louco. Não, psiquiatra, se tu queres tomar uma medicação para depressão, para ansiedade, para questões assim, quem vai fazer a avaliação médica para receitar a medicação é o psiquiatra. Então, primeiro ponto, não se toma por conta, jamais, nem lítio, nem coisa nenhuma. Né? Quanto ao lítio, ele está dentro da carga, ele não é um antidepressivo, ele é um estabilizador de humor, só que ele é um remédio que é cheio de efeitos colaterais. Ele só se usa em tipos definidos de transtorno mental, na linha de transtornos de humor, sim, na linha de transtornos afetivos, sim, mas é bem específico, não é em todo caso de depressão que você vai tomar lítio, não vai servir. E um cuidado, primeiro, seguir estritamente o que o médico disser para tomar. Não tomar mais, não tomar menos, não parar de tomar de sopro, sempre seguir orientação. E segundo, de tempo em tempo vai ter que se fazer, de acordo com o que o médico disser, geralmente o médico vai dizer 3 meses, ou a cada 3 meses, ou a cada 6 meses, dependendo do caso, mensalmente, a pessoa vai ter que fazer um exame de sangue para ver o nível de toxicidade do lítio. Então, o lítio não pode, de maneira nenhuma. Sabe que uma coisa, assim, eu não sei se é em todo lugar, mas eu conheço muitas famílias que chegam assim, né, tá ali a vovó, e diz assim, eu tomei esse remédio, para mim fez bem, toma aí, netinho, toma aí, minha filha. E compartilham o remédio um para o outro, como se o remédio serviu para mim, então vai servir para ti também. Se a pessoa fizer isso com lítio ou com qualquer outro medicamento psicotrópico, o risco de toxicidade é muito alto, porque a pessoa que está tomando, por exemplo, o lítio, ela está sendo acompanhada pelo psiquiatra, e o psiquiatra vai pedir exame de sangue periódico para fazer a contagem, se não está muito alto, se não está muito baixo, se tem que reajustar a forma. E se tu emprestar o remédio para alguém, a única coisa que tu vai conseguir fazer não vai resolver o problema do outro, mas tu ainda vai intoxicar o outro. Por isso é bem importante, né? Não só para o lítio, mas para qualquer medicação. Só se deve tomar quando passado por uma avaliação. Muitas vezes essa avaliação, e isso é bem comum, começa com a avaliação psicológica, o psicólogo faz a avaliação de psicodiagnóstico e encaminha a pessoa, quando necessário, encaminha a pessoa para um psiquiatra, e o psiquiatra vai, de acordo com isso, de acordo com o que foi examinado, descoberto, ajustar a medicação
certa, na dosagem certa e pelo tempo certo. No caso do lítio, ainda vai ser necessário acompanhar com exames de sangue. Pois é, estão tomando lítio com ibupropiona. Isso, o ibupropiona já é uma outra coisa, né? Já é uma outra medicação. Pena que não tem nenhum psiquiatra aqui. Se tiver um psiquiatra online conosco, pode se manifestar, né? Mas aí são efeitos diferentes, né? O lítio está como estabilizante de humor e o ibupropiona está como um tipo de antidepressivo, mas vai depender de cada caso. O médico com certeza vai saber é, fazer isso. Jamais misture medicamento porque deu certo por um amigo ou porque tu viu na internet. Não, procura sempre seguir a orientação específica para ti. Né? Tem mais coisas aqui, ó. Tá? Bem-vinda, Tati, boa noite. Vou deixar o Gilcemar falar um pouco sobre o uso de álcool e remédios, tanto antidepressivo. Aqui foi colocado antidepressivo, mas vou colocar assim, muito arriscado, mas muito arriscado, né? Tomar benzodiazepínico e tomar dose de álcool nas mesmas 24 horas é muito arriscado. Vou deixar o Gilcemar comentar um pouquinho. Contigo, Gilcemar. Então, dando sequência na fala do nosso colega muito importante aí, né? Gente, o uso de medicação e álcool nunca é recomendado. Não existe uma dose, essa dose eu posso, essa dose não posso, né? Nunca é recomendado utilizar, beber álcool, né? Ingerir álcool quando se toma medicação. Principalmente se a medicação ela for dessas da faixa preta, né? Que a gente chama de medicação mais voltada para a saúde mental, né? Saúde psicológica, né? Ele pode levar a efeitos colaterais muito graves e até fatais, né? É crucial se evitar o uso de álcool e medicação, tá? Não tem como eu dizer para vocês que uma dosezinha, isso ou aquilo não vai dar efeito colateral, né? Então, em geral, não se usa. São coisas contraditórias, tá? Lembrando assim, também... Pode falar, Daniel. Eu até tenho uma questão assim sobre isso, que algumas pessoas dizem, não posso tomar álcool junto com a medicação. Então, o que eu vou fazer? Hoje eu não vou tomar medicação para poder beber. Vou ir na festa e coisa assim. Não faça isso sem o conhecimento do teu psiquiatra. Porque muita medicação, no momento que tu interrompe a dosagem, seja até por um dia, dá um efeito rebote, bagunça todo o teu tratamento. Então, tu já está avançando, tu já está estável, está fazendo psicoterapia junto. A pergunta da Tati ali sobre a importância psicotrópica eu quero responder também, né? Mas não faça isso. E se tu não consegue não tomar bebida alcoólica, é possível que tu esteja também passando por uma outra doença mental, que é o alcoolismo. Né? O álcool não pode te dominar, ser mais importante do que tua saúde. Nesse momento, tu precisa se concentrar no uso correto da medicação, conforme o psiquiatra te recomendou, sem uso de álcool. Se tu não consegue não usar álcool, né, então, provavelmente, eu te aconselho a comunicar isso ao teu psicólogo, à tua psicóloga, ao teu psiquiatra, à tua psiquiatra, e avisar, olha, além de depressão, além de ansiedade, eu também estou desenvolvendo alcoolismo, porque eu não consigo não beber, né? Mas não faça isso. Hoje eu não vou tomar o remédio para poder beber. Não faça isso. Fique sem beber. Se concentre, se dedique na recuperação, na tua recuperação. Depois você tem a vida toda para aproveitar a tua vida de maneira equilibrada e com saúde. Certo. Então, houve uma pergunta sobre o quetiapina, né? O quetiapina ele é uma medicação, gente, que ele é antipsicótico. Tá? Então, o quetiapina é uma medicação muito indicada muitas para pessoas que têm problemas de saúde mental bastante grave. Por exemplo, o Alzheimer. Tá? É uma medicação muito utilizada para quem tem problema de Alzheimer ou outras situações parecidas. Né? Alguns casos, o psiquiatra ele vai recomendar o quetiapina também para a questão de ansiedade. Tá? Mas aí o psiquiatra vai avaliar. Por quê? Porque aí temos que lembrar aquilo que a gente vem falando aqui. Tá? Toda medicação tem seu efeito colateral, né? E tem reações adversas. Então, algumas medicações, dependendo do corpo da pessoa, do biológico da pessoa, pode ter alguns efeitos diferentes para uns e para outros. Né? Então, nem sempre o efeito vai ser o mesmo para toda a pessoa. Tá? Então, o psiquiatra vai avaliar, junto com o psicólogo, o andamento do processo do uso daquela medicação, avaliando os efeitos e sintomas da medicação no corpo, tá? Para saber se ela vai ser útil ou não para
outras doenças correlatas, né? Que possam estar ali em parceria, né? Então, as chamadas interações medicamentosas. Então, um medicamento pode agir sobre outro medicamento, né? Isso que é o problema muitas vezes. Toma a quetiapina, toma outros tantos medicamentos juntos, por exemplo, que pode um medicamento mascarar ou eliminar o efeito do outro, né? Uma medicação pode atrasar o efeito da outra. E até causar uma toxicidade. Exatamente, que a gente vai chegar nesse ponto, né? Porque quando fala do álcool, por exemplo, né? Tanto a medicação que nós tomamos é metabolizada no nosso fígado, como também o álcool. Então imagina, por exemplo, tudo está indo para o nosso fígado. Quando a gente fala de intoxicação, o nosso fígado é o primeiro órgão a ser atingido por uma intoxicação, seja por altas doses de medicação de forma errônea, como também, por exemplo, o uso concomitante de álcool, né? Certo? Então, tem que sempre levar em conta que a interação medicamentosa é um processo que é avaliado pelo seu médico e também acompanhado pelo seu psicólogo, que avalia sintomas e sinais da sua doença ou do efeito da medicação, né? Outra coisa, além de mascarar doenças, a automedicação, por exemplo, junto com a interação medicamentosa, ela pode atrasar um diagnóstico necessário. Ela pode impossibilitar um diagnóstico adequado, né? E causar a resistência de uma medicação que seria adequada para o corpo. Certo? Então, tudo isso a gente está usando para falar do termo final, que é a intoxicação por uso inadequado de medicação. Certo, Daniel? Você complementa? Sim. Até assim lembrar que existem medicamentos, eu estava lembrando, enquanto estava falando, lembrando de casos reais, né, que eu venho acompanhando. Existe um problema também de, tipo, então a pessoa está ouvindo isso e está pensando, então remédio é ruim, não pode tomar remédio, porque remédio faz mal, né? Então a pessoa para de tomar remédio. Primeiro erro. E isso porque o remédio ele é uma parte importante. Tem até uma pergunta da Tati perguntando a importância da medicação para quem precisa. Para quem precisa, é para tomar. E tomar muito cuidado com uma coisa. Dois erros que a pessoa comete. É o mesmo erro, na verdade. Existem remédios que são chamados remédios episódicos e remédios de uso contínuo. Então, tem o remédio contínuo e o episódico, né? Daí, assim, por exemplo, geralmente os antidepressivos, eles são de uso contínuo, geralmente, né? Dificilmente, não conheço ninguém nenhum médico que tenha receitado, prescrito antidepressivo para tomar só de vez em quando. Mas tem pessoas que pensam assim, não, hoje eu estou bem, então eu não preciso tomar. E de outro dia diz, hoje eu estou mal, então eu vou tomar. E não vai resolver, vai causar isso que o Jusemar falou, que é a resistência ao medicamento. Vai anular o efeito do medicamento. Remédio de uso contínuo é para tomar todos os dias sem falhar. Remédio de uso episódico, que tem alguns tipos de ansiolítico. Ansiolítico é um dos neurolépticos que foi falado antes, que é tomado para pessoas que têm crise de ansiedade. Ela pode tomar um antidepressivo ou algum outro ansiolítico de nível geral todos os dias, né? Todos os dias, né? No entanto, o médico vai dizer assim, um dia que tu não estiver bem, que tu estiver muito ansioso, daí toma meio comprimidinho desses, ou toma um comprimidinho desses, ou toma tantas gotinhas desses, no dia que tu não puder. Isso é o uso episódico. Outro exemplo de uso episódico é sedativo. O dia que tu estiver com muita insônia, não consiga dormir, toma tantas gotinhas, ou toma esse comprimidinho. Né? É o uso episódico, não é para usar todos os dias. O que as pessoas estão fazendo nessa ideia de medicalização? Estão tomando remédio de uso contínuo de maneira episódica, ou seja, não estão tomando todos os dias, estão tomando só quando acham que devem. Hoje eu vou tomar, porque hoje eu estou angustiado. Não vai resolver, vai só bagunçar. E estão usando ansiolítico, sedativo, de maneira que são os calmantes, né, para ajudar a dormir, para acalmar, estão usando todos os dias. Estão fazendo o oposto disso. E isso tem causado, em vez da pessoa se libertar do remédio, ela acaba cada vez precisando de mais remédio, porque ela não está tomando da maneira correta. Falando nesse assunto, a Francisca falou o seguinte, alprazolam é episódico? Aí que está o negócio. Sabe, para cada caso é um caso. Eu não conheço nenhum caso, né, de que tenha usado, por exemplo, um antidepressivo de maneira episódica. Mas eu conheço casos de pacientes meus que o médico manda tomar o alprazolam de maneira contínua, mas na maioria dos casos é como auxiliar
no tratamento para outro tratamento. Então, assim, quem é que pode dizer se é episódico ou é contínuo? Se é para tomar de vez em quando ou é para tomar todos os dias sem falhar? O teu médico. Ah, mas a minha tia, o meu vizinho, o meu colega de trabalho toma de vez em quando. Isso é para ele. Para ti, o médico vai dizer se é todos os dias ou se é quando precisa, tá? Então, assim, não tome para mais, não tome para menos, não tome diferente do que foi orientado. Ah, mas eu nem fui orientado, então tu não devia estar tomando, porque é muito arriscado. Procure orientação. Antigamente era mais difícil, mas hoje em dia todo município tem psiquiatra no SUS, tem a maior parte dos municípios do Brasil tem o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, Centro de Referência, mas mesmo fora do CAPS, o próprio médico do posto que tu tu pode fazer uma consulta médica e ele receitar para ti, mas não faça nada fora da orientação. Não tome para mais, não tome para menos, não tome diferente da dose. Se é como é que episódico ou se é contínuo, cada caso é um caso. Tem medicação específica para ti. Tem mais perguntas aqui, Gilcemar, de repente pode dar uma lida ali e responder algumas também. Eu quero responder aquela eu quero responder a da Tati também. Tá, pode responder se quiser responder da Tati agora, tá? Tanto faz. Então, vamos lá. A Tati tinha perguntado lá atrás sobre... Isso, ela está falando sobre exercício, tem muita coisa. Interromper a medicação pode, por vontade própria, pode causar danos? Sim, pode. É o efeito rebote, né, que pode, e tem algumas coisas que podem ser bem sérios e pode gerar uma desorganização no tratamento, e quando a pessoa volta a tomar o remédio já não faz o efeito da maneira que se espere. Então, assim, existe a gente chama de processo, é bem engraçado o nome, né, processo de desmame. Para parar o remédio, não pode parar de soco. O médico vai estar acompanhando a redução gradativa da dose até assumir, né? A medicação de uso contínuo não pode ser interrompida de soco, sempre com acompanhamento médico. E a importância do psicotrópico, a importância do remédio psiquiátrico para aquelas pessoas que precisam é fundamental, né? E essa pergunta, assim, mas não é única importância. Da mesma maneira que é fundamental para alguém que está com a perna quebrada, colocar gesso no pé, para o osso não ir para um lado nem para o outro, a pessoa que está com a perna quebrada, além do gesso no pé, vai precisar de uma muleta para poder sustentar. Da mesma maneira, a pessoa que está com um transtorno mental, qualquer que seja, depressão, ansiedade, qualquer transtorno que for, ela precisa de um suporte, ela precisa de uma ajuda. E quem vai reduzir esses sintomas para deixar a pessoa em condições até de prosseguir no tratamento e de recuperar algumas funções da sua vida, vai ser o medicamento. Então é fundamental. No entanto, o erro é achar que só o remédio resolve. Existe sempre um tripé. E esse tripé, até a Francisca comentou uma parte desse tripé lá embaixo. A primeira parte do tripé é medicação. Anotem aí. Primeira parte do tripé é para resolver. Qual o problema psicológico? Qualquer um. Primeira parte do tripé, acompanhamento psicoterápico com psicólogo clínico. Tá? Cuidado, tomem cuidado com gente. Mas eu sou terapeuta disso, eu sou terapeuta daquilo, e mostra um monte de diploma, que eu fiz 514 cursinhos. Não. É perigoso. Se tu tá com transtorno emocional, transtorno psicológico, né? Eu não tô desmerecendo outras terapias, tá? Mas eu estou dizendo assim, em caso sério, precisa de alguém que tenha um mínimo do mínimo da formação. Um psicólogo tem, no mínimo, 5 anos de formação, mais os anos de pós que ele fez, sabe? E de prática. Então, alguém que fez um curso de, 3 meses, um curso de 1 ano, não tem condições de atender casos difíceis, tá? Então, esse cuidado. Então, primeiro ponto do tripé, acompanhamento psicoterápico com psicólogo, certo? É o primeiro ponto. Resolve? Não, mas ajuda, é um dos principais. Segundo ponto, o próprio psicólogo vai te encaminhar. Para quê? Para acompanhamento medicamentoso. Não é tomar remédio, é acompanhamento medicamentoso. Ou seja, um psiquiatra vai estar dando o remédio, mas ele vai estar acompanhando. Se precisar fazer exame, ele vai mandar fazer exame. Se precisar aumentar a dose, ele que vai mandar aumentar a dose. Se precisar reduzir a dose, ele vai reduzir a dose. Isso que é acompanhamento. E terceiro ponto do tripé é reorganização do estilo de vida. E nesse ponto da reorganização do estilo de vida, o psicólogo vai ajudar também com as orientações. Porque a psicoterapia e a medicação são coisas que tu faz diretamente com
o profissional da saúde. Mas a reorganização do estilo de vida é tu pegar essas orientações e arrumar como? Como a Francisca falou, atividade física, reorganização do estilo de vida, atividade física. Outra reorganização da atividade, estilo de vida, ter tempo para o trabalho, mas ter tempo sempre para o lazer. Lazer não é dormir. Dormir é importante também, faz parte. Tem muita gente que tem ou dorme demais ou dorme de menos. Mas o lazer é atividade que te dão prazer. Tá? Então, atividade física, lazer, alimentação adequada, não é comer demais, não é comer de menos, mas se alimentar bem e procurar investir na tua vida, nos teus relacionamentos saudáveis. Então, reorganiza. Tem um tipo de turminha que às vezes é bom evitar. Não é que tu vai se tornar inimigo de ninguém, mas renove os teus relacionamentos, o teu grupo de amizade, por grupos de pessoas que são mais saudáveis. E ainda no estilo de vida em investir na tua espiritualidade. Né? Eu não estou aqui falando de nenhuma religião. Estou falando da tua espiritualidade, a tua ligação com o sagrado, a tua ligação com a transcendência. Procura investir nisso. Né? Cada um tem a sua religião. Nós vivemos num país da liberdade religiosa, que é livre, mas procure investir nisso. É muito importante. Então, o tripé, né? Medicação acompanhada, psicoterapia e reorganização do estilo de vida. Aí sim. E daí a gente vê que a medicação é importante, com toda certeza. Tira um pé do tripé, cai, né? Mas ela não é única. Sozinha não resolve nada. Mas juntando esses três, pode ter certeza que tu vais passar, tu vais superar isso, esse momento difícil, vai superar. E logo, logo, menos tempo do que tu espera, tu vai estar de volta como senhor da tua história, sendo sujeito da tua própria história, certo? Muito bem, belas palavras, colega Danielson, muito bom, né? Então, respondendo as perguntas das colegas no chat, né? E também trazendo para nós esse tripé maravilhoso aí, que deixa bem claro para nós o quanto que falar de saúde e doença não é uma coisa de uma linha só, não é um único pensamento, não é uma solução mágica, como achar que eu tomei antidepressivo, resolveu o resto da minha vida, né? A gente tem aí a psicoterapia, a gente tem aí o acompanhamento do psiquiatra e acompanhamento do psicólogo, que vai te ajudar a orientar a tua vida de uma forma adequada para lidar tanto com os efeitos de uma doença confirmada, como também para lidar com a saúde emocional, gerenciamento de pensamentos, emoções, sentimentos e organização adequada da sua vida, né? Ok. Mas então, para além disso também, nós podemos, a gente não está aqui afirmando somente uma linha de solução, né? A gente está falando de uma forma completa do ser humano. Então, por exemplo, por que não a gente olhar pela medicina alternativa também de vez em quando, como uma forma preventiva? E aí, por exemplo, trago para vocês aqui um conhecimento que eu busquei dentro de um site que é muito famoso, inclusive, né? Que incentiva muito a alimentação saudável, né? E aí nós falamos, por exemplo, esse profissional chama-se, acho que posso falar o nome tranquilamente, né? Daniel Forjas. Quem quiser pesquisar, pode pesquisar. Daniel Forjas. É um profissional que trabalha com alimentação saudável, né? E ele vai trazer para nós o quanto que alguns alimentos, por exemplo, ajudam nesse processo de saúde, que faz até com que a gente evite buscar medicação em farmácia, por exemplo, a psicopatologia, né? Vou trazer 3 alimentos muito comuns, por exemplo, que ele cita lá na página dele, né? Um alimento, abacate. Todo mundo conhece abacate, né? Só os efeitos saudáveis do abacate. Ele pode ter um efeito analgésico, anti-inflamatório, antitérmico, vasorelaxante para a pressão arterial, né? Controle, então, dessa pressão arterial. Além de ser também, segundo o autor, anticonvulsivo, comparado ao diazepam, por exemplo, né? Ou seja, ele é um excelente alimento, né, que ajuda, inclusive, pessoas com epilepsia, convulsões, pressão alta, diabetes. Abacate. Outra fruta muito conhecida, abacaxi. Né? O abacaxi, ele é há séculos, né, utilizado para problemas de digestão. Problemas de digestão da pele, problemas respiratórios. Ele é diurético, ele é hipertensivo. Até no controle de humor, o abacaxi auxilia. É antihumoral, né? Então, o seu princípio ativo, por exemplo, ele pode ser usado, inclusive, para amaciar a pele da gente, inclusive, né? Então, é uma outra fruta muito comum. E uma terceira, como exemplo, também muito conhecida, é o limão. Né?
os efeitos do limão, por exemplo, além de aqueles que nós sabemos já, né? Combate gripe, resfriado, a concentração da vitamina C no nosso corpo, outras coisas. Ele combate a doença do escorbuto, combate o reumatismo, aumenta a vitamina C no nosso corpo, né? Evita febres, ele ajuda a regular o ácido úrico no nosso corpo, portanto, ele ajuda também na vasodilatação, no controle de varizes, hemorroidas, ajuda a evitar pedra nos rins, né? Ajuda a evitar dores na garganta, é diurético, é reumatismo, contra reumatismo e o limão ele é um antisséptico para a garganta. Ele limpa a garganta. Isso. Para tosse, para febre, etc. Né? Então, eu falei de abacate, abacaxi e limão. Poderia falar de muitas outras frutas. Peguei 3 exemplos aqui desse autor que trouxe para nós, né? Certo? Então, há um conjunto grande de plantas que são excelentes alternativas, inclusive para tratar ansiedade e depressão. Por que não? A gente pode utilizar uma alimentação saudável para nos ajudar a ter o equilíbrio emocional da nossa vida. Certo? E evitar o uso da medicação final, que é a medicação da farmácia, que tem todos aqueles efeitos colaterais que a gente está falando aqui. Tá? Não quer dizer que você não vá no médico, não vá buscar o tratamento, ou vai interromper seu tratamento medicamentoso. Tem a ver com a ideia de saber se orientar de forma adequada com medicações alternativas saudáveis também, super indicadas, como uma alimentação saudável. Vamos ter uma outra coisa, rapidamente, antes de passar para o Danielson, né? Ainda nessa linha alternativa, a gente pode falar, por exemplo, da medicina chinesa, medicina japonesa, né? São alternativas, terapias alternativas holísticas, que trabalham o todo do ser humano, abordagem holística. São práticas que abordam, por exemplo, aspectos físicos, emocionais, espirituais, que ajudam a restaurar no nosso corpo, né, aquilo que é chamado por essa medicina alternativa de energia vital. Né? Então, o controle dessa energia vital, por exemplo, com algumas práticas dessa medicina alternativa, né, a japonesa ou chinesa. A gente pode falar aqui, por exemplo, de acupuntura, muito conhecida, acupuntura, a massagem terapêutica, o reiki, né? E outras alternativas que são muito importantes para a saúde holística, para a abordagem holística da saúde humana. Né? Então, aqui a gente está falando de alternativas que nos trazem esse gerenciamento da nossa saúde, evitando as doenças e evitando a dependência da medicação farmacêutica. Né? Evitando todos aqueles efeitos colaterais que a gente está falando. Não é isso, Danielson? Sim, exatamente. Assim, parou para pensar assim que se cada medicamento sempre tem um efeito colateral, então deve-se tomar o mínimo necessário. Então, aquilo que o médico falar, mas no momento que a gente associa com outras práticas, reduz a necessidade de medicamento. Né? A medida, tanto é assim, isso eu tenho acompanhado já deu mais de 3 mil pacientes que eu tenho acompanhado nesses 25 anos. E em todos os casos, assim, algo estatístico, no momento em que o paciente, seja o problema que for, desde dependência de álcool e droga, até depressão, ansiedade, psicoses também, porque tem algumas doenças que a pessoa vai ter que tomar remédio pro resto da vida. Só que uma coisa é tu tomar aquele antipsicótico que a pessoa vai ter que tomar pro resto da vida. A outra coisa, além do antipsicótico, tomar esse, aquele outro, sabe? Então, assim, se vê na clínica, se observa a redução da necessidade, não é parar por conta, reduz a necessidade da medicação. O próprio psiquiatra vai dizer, a partir do mês, vamos diminuindo esse medicamento e a partir do mês tal tu não vai tomar mais. Daqui a pouco diz, vai diminuindo esse medicamento que a partir do mês tal tu não vai tomar mais. Então lá, a pessoa que antes tomava, sei lá, 6, 7 tipos de comprimido diferente por dia e agora está tomando 2. Isso é qualidade de vida, isso tira do fígado, tira do sistema biológico a toxicidade. Ah, pois é, remédios para esquizofrenia. Ah, não, pois é, cada tipo de diagnóstico requer um tipo específico de medicamento e quem vai diagnosticar o medicamento específico vai ser o psiquiatra. A esquizofrenia faz parte da classe de psicoses, então vai ser algum tipo de antipsicótico, ou geralmente é associado 1 ou 2 tipos de antipsicótico de uso contínuo. A questão é que pessoas, vamos supor, o exemplo que a Francisca colocou aqui, esquizofrenia, a pessoa vai ter que tomar remédio.
Mas além de ser antipsicótico, além disso, vai ter que tomar remédio para vários outros problemas que a pessoa tem. Mas se ela cuidar da alimentação, se ela tiver atividade física, se ela tiver sessão de massagem, meditação, se ela investir na sua espiritualidade, viver a sua religião de maneira mais equilibrada, mais intensa, se ela cuidar esses aspectos todos, a necessidade dos outros medicamentos acessórios vai cada vez diminuindo e não vai precisar tomar, vai ficar só aquela medicação que mesmo precisa. E nos outros casos que a pessoa não toma medicamento pro resto da vida, então vamos dizer que normalmente ela teria que tomar medicamento por uns 4 anos. E quando vê, em 18 meses, o psiquiatra está dizendo, sabe que vão diminuir? Né? Então, assim, a medicação é importante, mas ela não é a única coisa. E é possível, sim, reduzir a medicação com responsabilidade, com orientação, com foco na saúde, não só no, não, eu não gosto desse remédio, estou tomando remédio demais. 8 comprimidos é demais para mim, não vou tomar. Não, espera. Faça sob orientação, não por conta própria. Isso. E é o que nós estamos falando justamente, Danielson, né? Não é o parar a medicação, não é interromper, é buscar uma forma holística adequada para poder reduzir de uma forma saudável essa dependência de medicação. Tá? Ou, como nós falamos no começo, né, para evitar que a gente tenha esse uso exagerado. Né? Então, a redução ela é uma coisa que é orientada pelo seu médico psiquiatra, seu médico clínico, e ela é orientada e acompanhada pelo psicólogo que vai te, realmente pode estar melhorando, vamos pedir a redução da medicação, vamos falar com o psiquiatra, vamos reduzir, porque você está ficando legal, né? Está estabilizando, podemos tirar 1 ou 2, ou reduzir a dose. Tudo isso é um acompanhamento que é feito, não pode ser de forma mágica, nem para aumentar e nem para reduzir, certo? Então, o que a gente está falando aqui, né, nesse finalzinho da live já, né? Falando sobre alternativas, por exemplo, a massagem terapêutica, o reiki, a acupuntura, são formas que a gente pode utilizar para reduzir cada vez mais a dependência da medicação. Ou para não ficar dependente, para quem não quer chegar lá no uso necessário de uma medicação. Né? Quer evitar que eu não use. Eu vou fazer o meu acompanhamento psicológico, vou fazer minha massagem, vou usar o reiki, mas para buscar uma estabilização na minha vida e não necessariamente ter que depender de uma medicação farmacêutica, certo? Então, são alternativas que a gente tem que buscar realmente, certo? Uma colega perguntou ali sobre esquizofrenia, né? Independente do diagnóstico, sempre temos que buscar orientação médica, sempre, tá? Então, não dá para a gente dizer que essa medicação é boa para todos os sintomas de todo mundo que tem esquizofrenia. Não, o médico vai avaliar qual a medicação adequada. Em geral, por exemplo, os antipsicóticos são mais indicados para quem tem esquizofrenia. Mas aí, dependendo de qual antipsicótico, é isso que o médico vai avaliar. Entendeu? Por exemplo, clonazepina, olanzapina, quetiapina, risperidona e outros tantos são antipsicóticos, né? Então, o médico vai avaliar qual a melhor medicação de acordo com os sintomas e sinais que o paciente está mostrando. Tá? Agora, o que a gente está falando aqui é de não necessitar de ir buscar essa medicação forte, de a gente tentar fazer um trabalho preventivo com o uso de terapias alternativas, reiki, acupuntura e, principalmente, sobretudo, o cuidado emocional, com a psicoterapia. De forma não necessária, que a gente não vá precisar sofrer com os efeitos colaterais de uma medicação constante, que nós vemos aqui, que pode gerar graves problemas de lesões. Por exemplo, no fígado, uma causa de insuficiência renal, sangramento no estômago, nos intestinos e até mesmo câncer, tá? Provocado por uso indiscriminado e exagerado de medicações. Certo? Sem contar também o efeito no sistema nervoso, né? Começa a causar sintomas semelhantes. Se a pessoa toma da maneira errada alguns medicamentos, ela pode desenvolver sintomas semelhantes à demência com o passar do tempo. Então, por isso é importante tomar aquilo que o médico disser para tomar do jeito que e tentar, junto com o psicólogo, sob a orientação do médico, e reduzindo a dose ao máximo. Sempre tem efeito colateral. Isso. E é importante, né, Daniel, a gente falar que a gente não está dizendo somente da medicação aqui para saúde mental, qualquer outra medicação farmacêutica. Por exemplo, a dipirona. Muito comum a gente, hoje em dia, buscar a dipirona na farmácia. Mas a dipirona é outra medicação que tem muitos efeitos colaterais, e não é uma medicação forte de saúde mental. Né?
Por exemplo, ela pode causar diminuição nas células do sangue, diminuição dos nossos glóbulos vermelhos, dos glóbulos brancos, que são a defesa do nosso corpo. Né? Outra medicação muito comum, o paracetamol, é recomendado para muita coisa, mas também tem grande efeito colateral, que pode causar até falência de órgãos dentro do nosso corpo. Então, o paracetamol é um remédio muito complicado, porque pode causar riscos sérios de lesões, não só no fígado, no estômago, como também outros efeitos colaterais, como a falência de órgãos, especificamente. Certo? Aí a gente poderia citar uma lista enorme, né, Danielson? Por exemplo, a ERA, né? A gente acabou voltando lá para o início, nem sei se vai ficar no corte, mas lá no início que foi falado assim que a sociedade hoje tem uma necessidade de não sofrer, de estar sempre no bem-estar. Né? E daí assim, qualquer desconforto se torna intolerável, mas isso é cultural. Né? Não quer dizer que a gente tem que sofrer, que tem que arrancar o dente sem anestesia, arrancar o siso sem fazer anestesia, não quer dizer que a gente não possa tomar medicamento, mas também assim, pense no custo-benefício. Às vezes a gente consegue tolerar um desconforto tomando uma dose menor ou um remédio menos intenso, mas que vai demorar um pouco mais para tirar o desconforto, mas vai ser mais seguro do que querer cortar o desconforto, seja uma dor de cabeça, seja um dor, sei lá o quê, cortar. Uma das coisas bem importantes, por exemplo, é a questão de pessoas que têm diarreia e tomam um remédio para cortar a diarreia. Qualquer médico, enterologista ou não, vai dizer não faça isso, porque a diarreia está limpando o intestino de toxina, tu tem que tomar água, tu tem que se repor, tem que fazer outras coisas, mas não cortar. Né? Mas para as pessoas é mais fácil cortar a diarreia. Para as pessoas é mais fácil tomar, em vez de tomar um anti-inflamatório quando não precisa, ou um analgésico forte. Procure sempre estar sob orientação médica e suporte um pouquinho, sabe? É melhor tomar esse remédio menos forte, vai demorar um pouquinho mais para tirar o desconforto, mas vai ter menos efeito colateral. Pensa nisso. E aí, no final da nossa live já, fazendo um alerta muito importante, né? Não compre receita. Não vá atrás de comprar a receita sem buscar orientação médica, né? Então, primeiramente, pense na orientação necessária para tomar certas medicações, que são fortes principalmente. Está sendo muito comum, infelizmente, o paciente não consultar, mas ir lá comprar uma receita no fulano, no ciclano que está vendendo receita. Tá? Não faça isso. Você está fazendo um ato contra a sua própria vida, contra a sua saúde. Busque orientação médica, busque profissional, fale com o psicólogo, fale com o psiquiatra, tá? E não busque automedicação por conta própria, né? E aí, como nós dizíamos lá no começo, Danielson, né? Daqui a pouco tem gente falando assim, você está com dor no pé, use tal medicamento. Você está com sintoma de solidão, use tal medicamento. Você está com tristeza, use tal medicamento. Sempre indicando a medicação farmacêutica como solução mágica para todo e qualquer tipo de mal-estar social. É isto que é a medicamentalização que a gente está falando aqui, que não deve ser praticada, né? Nós temos que lutar contra esse processo de medicamentalização da sociedade. Não existe um único caminho. Existem muitos caminhos de soluções e, principalmente, caminhos alternativos que nos ajudam a ter mais saúde e ter uma vida mais saudável e mais equilibrada, sem depender da medicação farmacêutica. Certo? Sofrimento, a doença, a morte, fazem parte da cadeia de vida do ser humano. Vai ter momentos que você está triste, vai ter momentos que, eventualmente, pode pegar uma certa doença. Né? Mas tudo tem a forma correta de ser tratada, a forma correta de ser trabalhada, por isso a orientação médica. Né? Muito importante. Né? Não se deve, por exemplo, dizer a Tati, né? Vou usar uma medicação, o remédio tal para emagrecer. Daqui a pouco tem o remédio para ficar bonito também, né? Mas tem muito jeito, né, Danielson? Né? Remédio para não ser feio, remédio para ser bonito. Né? Porque tudo que está na sociedade hoje é remédio, né? Fechamos aí por aí? O que tu acha? Sim, até tem mais perguntas. Eu quero deixar para vocês que estão aqui e para quem for assistir mais tarde, ficou dúvidas, com certeza. A gente não consegue abordar todos os assuntos, mas a equipe Mente Viva está aí para isso também. Né? A gente necessariamente faz uma live por mês, mas nada impede que, se vocês que estão aí pedirem um assunto, um complemento do assunto, mandarem, colocarem comentários, tanto aqui quanto no YouTube, onde vocês virem isso, comentem. Nada impede que a gente faça mais uma live, ou pelo menos um vídeo respondendo especificamente
a tua questão. Né? Essa live abordou um pouco a questão do uso cultural, do abuso de medicamento cultural, de alguns aspectos, mas muita coisa ficou de fora. Gostou desse assunto? Procure. Quer saber mais? Entre em contato com a equipe Mente Viva, a gente está aqui para isso, para esclarecer. Né? Então, nada impede de a gente fazer uma live a mais, ou pelo menos um vídeo resposta às principais questões de vocês. Quero agradecer, quero aproveitar, já estou encerrando a minha parte, quero agradecer ao Gilcemar pela oportunidade de estar junto com ele, a equipe que está acompanhando e, principalmente, cada um de vocês que chegou até aqui, muito obrigado por estarem aqui. E lembrando, né, saúde, o tripé da cura, psicoterapia, acompanhamento médico e alteração do estilo de vida. Né? Conte conosco sempre. Obrigado. E a sua saúde é a nossa prioridade. Psicoterapia preza principalmente pela sua saúde sem dependência de medicação. Então aposte na psicoterapia. Aposte numa alternativa que faça que você tenha saúde sem ficar dependente de medicação. Nós somos profissionais capacitados da equipe Mente Viva que nos colocamos à sua disposição. Muito obrigado pela sua presença nessa live e com alegria encerramos contando à nossa disposição em te ajudar. Um abraço. Abração, pessoal. Obrigado.